Nos dias 29 e 30 de junho, como já tínhamos em presença, a direção do sindicato decidiu a realização de 2 dias de greve nacional, 28 e 29 de julho, e, no dia 29, a realização de uma concentração nacional da enfermagem portuguesa em prol da autonomia e da dignidade da enfermagem. Em bom rigor, teríamos um dia de greve sobre a questão e a exigência da aplicação das 35 horas, por um lado, aos de contrato de trabalho em funções públicas, porque, estando em aplicação e em vigor a lei, é necessário admitir enfermeiros para que as 35 horas se apliquem, e exigimos ainda a negociação, porque estavam a empalear ao Ministério da Saúde e das Finanças, a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho, que visava a aplicação das 35 horas aos sítios. E, portanto, um dia de greve seria centrado na questão das 35 horas, na exigência da admissão de mais enfermeiros e do pagamento de todo o trabalho extraordinário que, entretanto, fosse realizado, e está a ser realizado, e ainda na assunção, exigíamos ao Ministério da Saúde que assumisse expressamente um compromisso explícito de que reporia o valor integral das horas de qualidade e do trabalho extraordinário, como já assumiu para os profissionais médicos. Teríamos um outro dia de greve, centrado, com a concentração, no dia 29, centrado nas questões da autonomia. E isto porque o Ministério da Saúde estava em negociação, estava em discussão, uma proposta de lei relativa à regulamentação dos atos profissionais dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, biólogos, farmacêuticos, etc. E a proposta de lei que o Ministério da Saúde estava em discussão e com vista a ser remetida para a Assembleia da República, constituía um profundo e intolerável retrocesso na autonomia da enfermagem consagrada no REP. Ou seja, em bom rigor, esta proposta de lei do Ministério da Saúde revogava coisas essenciais, centrais, que fundamentam, digamos assim, a autonomia da enfermagem, como sejam, revogava a possibilidade dos enfermeiros fazerem diagnósticos de enfermagem e de prescreverem intervenções de enfermagem. Ou seja, e em bom rigor, na saúde, praticamente tudo era ato médico, significa que todos os outros trabalhadores, incluindo os enfermeiros, poderiam fazer ações técnicas integradas no ato médico. Em bom rigor, os enfermeiros fariam ações integradas por prescrição dos médicos ou por delegação de competência dos próprios médicos. E isto é inadmissível e intolerável e, por isso, essa decisão, a 29 e 30 de junho, de realizarmos um dia de greve e uma concentração nacional centrada nestas questões. Entretanto, o que é que aconteceu durante o mês de julho? Nas 2 ou 3 reuniões negociais que tivemos, aconteceram 2 coisas de relevo. Por um lado, o Ministério da Saúde e das Finanças, o Governo, retira da negociação o Acordo Coletivo de Trabalho com vista a consagrar as 35 horas de trabalho semanais para os CITES. Ou seja, depois do expresso compromisso que aplicaria também as 35 horas aos CITES, depois de estar vertido num protocolo negocial assinado pelos Ministérios das Finanças, pelos Ministérios da Saúde e de terem inclusive apresentado uma proposta negocial, rasgam isto e de forma intolerável retiram esta matéria da negociação. Por outro lado, e no que respeita aos atos profissionais, o Ministério da Saúde assume que é matéria de negociação sindical e remete uma nova versão da proposta de lei ao sindicato. E, de facto, há uma evolução grande, repondo nessa proposta de lei aquilo que é essencial em termos de autonomia do REP. E, portanto, colegas, significa que, com a decisão do processo de luta assumida a 29 e 30 de junho e a sua divulgação, no que respeita à regulamentação dos atos profissionais que justificavam um dia de greve e uma concentração, conseguimos 3 coisas. Primeiro é que a discussão desta matéria passasse do segredo dos gabinetes do Ministério da Saúde, onde estava em discussão com as ordens profissionais, para a discussão pública. E assumiu claramente, porque temos na carreira de enfermagem um artigo que consagra a autonomia da enfermagem, assumiu o Ministério que é matéria de negociação sindical. Segundo, conseguimos que esta proposta de lei, à pressa, não fosse remetida para a Assembleia da República na sessão legislativa que agora acabou. Em terceiro lugar, conseguimos que o Ministério da Saúde evoluísse na sua posição e recolocasse aquilo que hoje temos de essencial em termos de autonomia da enfermagem. E foi esta matéria que levou, precisamente, a direção do sindicato a equacionar o desenvolvimento, digamos assim, a gestão tática do processo de luta. E, portanto, significa que, no dia 28, a greve já não será nacional, concretizar-se-á em 5 distritos, isto é, a greve de 28 concretiza-se nas instituições dos distritos de Viana do Castelo, de Braga, Castelo Branco, Santarém e Faro, sendo desconvocada, no dia 28, nas restantes instituições. No dia 29, teremos
E manteremos a greve geral nacional de enfermagem. E a partir de agosto, em todas as semanas, teremos greves em tudo quanto é instituição de saúde pelo conjunto das matérias. E poder-se-á colocar a questão que é porquê é que só hoje é que se anuncia esta reformulação do processo de luta? E a razão é simples. Hoje de manhã decorreu uma reunião ainda de negociação no Ministério da Saúde e, da parte da tarde, integramos a delegação da CSTP numa audição com o Sr. Presidente da República. E dizer, colegas, que nada há de novo. Isto é, neste momento, o Ministério da Saúde continua a referir que não tem condições para estar em negociação um acordo coletivo de trabalho com vista à aplicação das 75 horas aos CITES e, em relação ao compromisso de reposição das horas de qualidade, nada referiu. E, sendo assim, colegas, vamos com greve nos 5 distritos do dia 28, com a greve geral nacional do dia 29 e com as greves institucionais durante todo o mês de agosto, vamos exigir que as 35 horas sejam aplicadas a todos os enfermeiros por duas vias, exigindo a admissão de enfermeiros para que os contratos de funções públicas de facto concretizem as 35 horas. Vamos exigir que os conselhos de administração alterem os contratos dos colegas consagrando as 35 horas semanais e não venham as administrações dizer que não têm autonomia. Porque no passado, várias administrações, aos enfermeiros em CIT que tinham nos seus contratos 35 horas, as próprias administrações apresentaram propostas de alteração dos contratos no sentido de consagrar as 40. Por isso, as administrações têm autonomia para alterar cláusulas do contrato consagrando as 35 horas. Vamos ainda exigir a aplicação, o pagamento de todo o trabalho extraordinário e a reposição do valor integral das horas de qualidade. Sendo que, colegas, caso não haja evolução, é óbvio que a partir de setembro, e já na agenda do Orçamento de Estado, para além destas matérias, também as restantes do caderno reivindicativo estarão em presença e constituirão objetivos de novos processos de luta. Por isso, com confiança, vamos a esta guerra, porque temos razão e o Ministério da Saúde há de evoluir nas suas posições.